Amado Senhor, graças te damos, ó Pai, porque estamos na sua presença, ó Deus. Graças te damos porque temos a certeza que as tuas misericórdias se renovaram nas nossas vidas nesta manhã. Nós estamos aqui, ó Deus, com o intuito de louvar e engrandecer o teu santo nome, buscar a tua face. Diante de tantas dificuldades, de momentos de insegurança, nós temos a segurança plena em ti, ó Pai. E por isso nós estamos aqui louvando, engrandecendo a esse Deus maravilhoso, ao Deus poderoso, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo governa. Queremos entregar as nossas vidas, colocar as nossas vidas nas tuas mãos, ó Pai. Fala as nossas vidas, fala os nossos corações, transforma as nossas formas de viver, ó Deus. Queremos viver para te adorar, queremos viver para entender a tua vontade nas nossas vidas. E por isso nós oramos e engrandecemos o teu santo nome. Amém. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, queridos. Estamos felizes aqui com a presença dos irmãos. Nós estamos alegres neste dia que o Senhor separou para que nós pudéssemos estar aqui juntos, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Temos alguns avisos importantes. O primeiro deles é que hoje à noite nós não teremos o nosso culto. Começamos hoje o culto mais cedo, os irmãos vão ter tempo para poder votar e à noite nós não teremos o nosso culto. Outro aviso também muito importante é que no próximo sábado nós teremos aqui uma palestra muito importante para os pais. Você que é pai de adolescente, aquele junior que já está chegando para a adolescência, você que é pai de jovem, então você precisa estar presente no próximo sábado, onde nós teremos uma palestra com o coach Sérgio Correia. Ele é educador e ele é coach. Ele vai falar para a gente sobre a comunicação dos pais, dizendo que é a perfeita linguagem do amor. Então nós precisamos estar aqui aprendendo como nos relacionar. Às vezes nós temos dificuldades nesta faixa etária com os nossos filhos e precisamos estar aprendendo as estratégias que o Senhor tem para que a gente possa se relacionar da melhor forma possível. Então, próximo sábado, dia 8, às 15 horas, aqui na igreja, nós teremos essa palestra com o irmão Sérgio Correia. Ok? No dia 15, os professores da EBD também terão, no sábado, um encontro especial, no momento também que nós estaremos comemorando o Dia do Professor. Então, sábado, dia 15, a partir das 14 horas, você que é professor da EBD, já se sinta convocado e convidado para estar aqui conosco nesse momento de crescimento, de comunhão e também no momento também de estarmos nos colocando diante do Senhor para aprendermos mais da sua palavra. Nós vamos ficar de pé nesse momento, queridos, e nós vamos fazer uma leitura bíblica. Vamos fazê-la de forma uníssona. 1 Samuel, no capítulo 12, verso 24. 1 Samuel 12, verso 24. Façamos. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Amém? Nós vamos louvar, nós vamos engrandecer ao Senhor através do hino Grandioso És Tu, hino 52 do Inário para o Culto Cristão. Então minha
Nós vamos fazer também uma leitura de Deuteronômio 10, capítulo 10, verso 21. Vamos fazer todos também em uníssono. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por você fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Até eu precisei ensaiar. Vamos fazer de novo, todos lindos e bonitos? Vamos lá. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Vocês têm visto as maravilhas do Senhor? Então vamos continuar cantando essas maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Amém. Bem-aventurado é o que está firmado na casa de Deus, aqueles que louvam ao Senhor, cujo coração está no nosso Deus. Cantemos ao Senhor. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso
Próximo cântico, ele fala que ele é uma declaração, na verdade, de amor que o seu povo tem ao Senhor. Amo o Senhor. É o nosso Salvador, é o nosso Rei, é o nosso Redentor. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã e é por Ele, para Ele, que são todas as coisas que nós fazemos, para a honra e glória do seu nome. Pai querido e amado, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos na tua presença, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por tudo que nós temos feito até aqui, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelas nossas famílias, Senhor, pelas famílias aqui representadas, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor continue conosco, ó Deus, falando aos nossos corações, ó Deus, nesta manhã, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Seja conosco neste dia, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Nós vamos ter a oportunidade, nesse momento, de trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. Poder celebrar ao Senhor, adorar ao Senhor, através dos nossos bens e das nossas vidas. Convido os diáconos a estarem aqui, à frente, nesse momento. E enquanto nós ouviremos uma música instrumental, nós teremos essa oportunidade de trazermos os nossos dízimos e as nossas ofertas.
Eu vou convidar a irmã Vera para vir até aqui à frente nesse momento e pedir a ela que nos eleve a Deus em oração, agradecendo pelos dízimos e pelas ofertas que foram trazidas pelos seus servos e que, em expressão de louvor e gratidão ao nosso Deus, dedicaram os seus dízimos e também as suas vidas. Vamos ficar todos de pé e vamos orar com a nossa querida irmã Vera. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque aqui estamos para te louvar, para agradecer o teu santo e glorioso nome. Pai, ser com aqueles que trouxeram, Senhor, para a tua casa, Senhor, devolveram a ti aquilo que te pertence, Senhor. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Aqueles também que não puderam vir hoje, que não puderam contribuir, que tu possa estar providenciando, Senhor, que eles possam ter também o prazer de contribuir, de devolver aquilo que te pertence, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Hoje é um dia especial. Queremos te dizer, Senhor, que nós te amamos, Senhor. Queremos te dizer, Senhor, que queremos os governantes que tu escolheste, Senhor. Muito obrigado por tudo. Desde já te oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Amados irmãos, eu queria, nesta manhã, na verdade eu quero, refletir com os amados irmãos sobre um texto da palavra de Deus muito profundo, que tem falado ao meu coração nesses dias. Mas antes de refletir sobre esse texto, eu queria começar lhe desejando um feliz 2023. Aí você pode estar olhando ali, Jamília ali já ficou até assustada. Hoje é outubro, ele já está me desejando feliz 2023. O pastor ficou louco, está zoado, né? Mas é porque muitos de nós, queridos, hoje e há alguns dias ou talvez alguns meses já têm ficado preocupados com o que vai acontecer em 2023. Hoje, muitos de nós saímos de casa com essa preocupação, porque o que é que vai acontecer em 2023? Quem são os novos governantes do nosso país, do nosso estado? Quem serão os nossos novos deputados? E isso talvez tenha trazido inquietação aos nossos corações. E às vezes nós estamos lá em 2023, quando estamos perdendo de repente a oportunidade de estar entendendo do Senhor o que Ele tem para as nossas vidas hoje. E é por isso que eu quero ler com vocês um texto da palavra do Senhor e meditar com vocês nessa manhã, que se encontra em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 29, os versos de 11 a 13. Jeremias 29, versos de 11 a 13. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Se você ainda não encontrou, está aí perto de Isaías, né? Abre nos Salmos, aí vai seguindo um pouquinho para frente, vai encontrar o profeta Isaías. Logo depois do profeta Isaías, Jeremias. Se você chegou em Lamentações, você volta, porque já passou do ponto, ok? Então, Jeremias capítulo 29, versos de 11 a 13. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Amém? Amado Deus, nós estamos diante da Tua palavra, a Tua palavra que vivifica, que transforma, a Tua palavra que nos orienta, que nos causa transformação de vida. Muito obrigado, ó Pai, pelo texto da Tua palavra e por Tu ter se revelado a cada um de nós através dela. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possam agradar a Ti, Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse capítulo de Jeremias 29, ele traz várias cartas. Se você ler o capítulo todo, você vai ver que ele tem algumas seções e ele traz várias cartas. Esse trecho de 3 versículos
que eu acabei de ler é da primeira carta que Jeremias escreve ao povo que está exilado no cativeiro babilônico. Os versos de 1 a 14, se você ler, é o texto desta carta que o profeta escreve para esse povo que está lá angustiado, está vivendo no exílio babilônico. Mas o cativeiro, ele foi um amargo remédio para o povo de Judá. Porque aquele povo, ele não escutou a voz graciosa do Senhor. O Senhor estava se revelando a eles, estava mostrando o caminho que eles deveriam seguir, mas eles não ouviram a voz do Senhor e tiveram que receber a disciplina do Senhor. E ali foram 70 anos de amargura na escravidão do exílio da Babilônia. Aqui o contexto desse texto que nós lemos nos relata que o povo de Israel estava tendo uma visão distorcida de Deus. O povo está no exílio, foi levado para a Babilônia pelo juízo de Deus, mas esse mesmo povo que tinha sido chamado para viver de acordo com a vontade de Deus, é esse povo que começou a quebrar todas as normas que Deus tinha estabelecido para o povo. Esse mesmo povo que tinha visto todos os milagres que o Senhor tinha operado, conhecia o poder do Senhor, agora estava começando a se desviar da vontade do Senhor. E começaram a abraçar práticas que Deus condenava, eles começaram a valorizar coisas que Deus tinha dito que não deveriam valorizar. E uma das formas que Deus se utiliza para mostrar ao povo no Antigo Testamento que ele não estava se agradando da atitude do seu povo é o exílio. É mandar este povo para o exílio. E Jeremias escreve esta carta aproximadamente no ano 594 a.C. 594 aproximadamente é quando Jeremias escreve a carta. E para tratar exatamente dessas distorções que estavam acontecendo em meio ao povo. Se nós lermos, depois com calma em casa você pode fazer isso, o capítulo 5 de Jeremias, nós vamos ver que práticas são essas que o povo estava vivendo e estava se afastando nos caminhos do Senhor. Naquele tempo também, como hoje, não é diferente, nós tínhamos ali muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas. Hoje nós vivemos num mundo onde nós estamos ouvindo vozes de muitos falsos profetas. E naquele tempo não era diferente. Aqueles profetas ali digam, não, fiquem tranquilos, daqui a pouco acaba. Daqui a 2 anos no máximo, isso tudo acaba. Né? Não deem ouvidos a esses profetas, como Jeremias, que pregam que é necessário arrependimento. Diziam os falsos profetas. Não precisa se arrepender, não. Vamos aqui, vamos continuar nas nossas práticas. É como, queridos, aquela pessoa que está no trabalho, ele passa ali 5, 6, 7 anos no trabalho, e depois um colega dele ele descobre que aquela pessoa vai para uma igreja, se diz crente, se diz cristão. Mas aquilo não causa nenhum impacto na vida do seu colega, porque ele vê que aquela pessoa vive exatamente como ele vive. Não existe diferença das práticas do ímpio em relação ao cristão. E aí, aquela pessoa que vive igualzinho a ele, não vê nenhuma diferença. Era assim que esse povo ali no exílio babilônico estava vivendo. Como se nada houvesse. Como se o Senhor Deus não tivesse estabelecido um padrão de vida que precisava ser seguido. E se nós observarmos aí no verso 11, o verso 11 nos diz, pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade, não de mal,
para vos dar um futuro e uma esperança. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito. Palavra aqui no hebraico, na raiz do hebraico, é saber. O Senhor sabe, Ele conhece. Ele conhece e percebe tudo de uma forma relacional. E é um dos usos mais importantes, é que Deus nos conhece e tem um conhecimento muito específico de cada pessoa. O Senhor não nos conhece de forma superficial, de repente, como nós nos relacionamos aqui como irmãos. Ele nos conhece inteiramente, Ele conhece o nosso coração. Deus conhece o seu coração, Deus conhece os seus sofrimentos, Deus conhece as necessidades do seu povo. E Ele se importa com cada um de nós. Não tenha dúvida disso. E é isso que o texto aqui está dizendo quando diz, eu bem sei. Deus te conhece plenamente. E o nosso Deus é um Deus relacional. Ele nos conhece e quer se relacionar com cada um de nós. O texto continua ainda dizendo que os planos são de prosperidade e não de mal. A sua versão, ela pode ter aí planos de paz, né? E não de mal. Porque a palavra aqui é uma palavra bastante conhecida, nossa, que é a palavra shalom. Às vezes nós queremos, né, exercitar o hebraico, a gente não diz a paz do Senhor, né? A gente fala shalom. Mas a palavra shalom não é só paz. No contexto bíblico e no contexto do povo judaico, a palavra shalom, ela tem várias outras versões, outros significados, outros sentidos, né? E um desses sentidos, né, é prosperidade. Shalom pode ser segurança, pode ser felicidade, pode ser bem-estar, pode ser prosperidade, pode ser saúde, você desejando saúde para aquela pessoa. Quando a pessoa está do seu lado e às vezes ela espirra, né? A gente sai correndo hoje, né? Mas antigamente a gente dizia o quê? Antes de correr, a gente diz saúde. É basicamente isso. Você poderia dizer shalom. Você está desejando saúde. Por isso que lá em Números, aquela bênção arônica que nós recitamos quando apresentamos uma criança, termina com a palavra paz, mas aquela paz não é só paz, ausência de conflitos, é tudo, é prosperidade, é bem-estar, é saúde. Quando você está ministrando esta paz do Senhor, você está dizendo para aquela pessoa que você deseja todas essas coisas de bom para ela. Esse é o sentido da palavra, e aqui o plano do Senhor, que o texto diz, é um plano nessa dimensão, que vai trazer todas essas questões que são para o nosso bem. E é comum perguntar em hebraico, inclusive, como está a sua paz? Se nós perguntássemos isso, talvez você ficaria não entenderia muito bem o que é que a pessoa está perguntando, né? Como é que vai a sua paz? Mas é algo equivalente com aquela pergunta que nós fazemos: como é que vai você? E você diz, está tudo bem. Né? Às vezes no automático, mas essa paz aqui que o texto traz, a shalom de Deus, é um atributo também muito particular de Deus. E quando a palavra fala dessa paz, dessa prosperidade, fala desse bem-estar, dessa saúde, é a saúde, é a prosperidade, é a paz que vem do Senhor. Ela sempre procede do Senhor. É como o Senhor Jesus nos diz lá em João 14, 27, ao texto lá dos evangelhos, no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 27, que diz o seguinte: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos ler? Deixo-vos a paz, não a dou como o mundo, não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo.
Em algumas versões, nem se atemorize. É essa paz. A paz que excede todo o entendimento. Não é uma simples paz. Não é aquele momento de tranquilidade que você está ali num lugar tranquilo, mas é uma paz que envolve todas as áreas da sua vida. E o texto segue ainda no verso 11, dizendo: para vos dar um futuro e uma esperança. E essa esperança também tem um significado na origem da palavra muito interessante, porque é como se essa esperança, a palavra esperança, é como se fosse um cordão, algo que está lhe sustentando, algo que te liga diretamente a Deus. Algo, para trazer para uma palavra mais moderna, algo que te conecta diretamente a Deus. Então, essa esperança não é algo assim, será que? Não. É algo que você tem certeza, porque você está conectado diretamente com o Senhor. E o Senhor, Ele não está preocupado simplesmente em nos ouvir. Ele está preocupado também em se relacionar com cada um de nós. O Senhor quer ter esse relacionamento íntimo com cada um de nós. E o verso 2 vai dizer, o verso 12 vai dizer: então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. E aqui eu enxergo muito o processo. Existe um processo, existem passos. 3 passos aqui muito importantes, que é primeiro invocar, orar, para que a gente possa ser ouvido. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Então, primeiro eu invoco, eu oro, e o Senhor me ouve. A palavra invocar e orar aqui podem parecer muito sinônimos. Quando a gente fala, né, nós vamos invocar ao Senhor, nós vamos orar ao Senhor, parece que faz parte do mesmo campo, né, de significados. Mas é como se eu chegasse assim e dissesse: diáconos. Parece uma invocação, né? Estou convocando os diáconos. Mas eu não estou dizendo quem é o diácono. E aí fica solto. Aí todo mundo já chamou os diáconos, quem é o diácono? Mas quando eu digo diácono Jackson, diaconisa Consuelo, eu sei com quem eu estou lidando. E eu posso dizer para ele: diácono Jackson, eu estou precisando de um favor seu. E eu exponho para ele qual é o favor. E ele me atende. Esse é o processo que o Senhor está dizendo. É esse o processo que o Senhor está nos trazendo aqui nessa manhã. Não é para você invocar genericamente Deus, um Deus que você não conhece, mas você invocar a Ele o Deus que você conhece, que você tem buscado conhecer dEle, um Deus que você tem buscado se relacionar a cada dia com Ele. É esse Deus que está lhe dizendo: invoca-me, que eu te ouvirei. Invoca-me, fala as tuas necessidades, e eu vos atenderei. Eu vi uma ilustração de um pastor uma vez, e isso fez muito sentido para mim, e eu trouxe para a minha vida. Porque normalmente, quando a gente fala com uma pessoa lá fora, a gente diz o seguinte: Deus te abençoe. Não há nada de errado com essa expressão, Deus te abençoe. Só que para a pessoa que ouve lá fora, quem é o Deus dela? Quando a gente fala aqui entre a gente, Deus te abençoe, eu não tenho dúvida que Sandra me entende do Deus que eu estou falando para ela. Não tenho dúvida do que Magali entende quando eu estou falando do Deus que eu estou falando para ela. Mas lá fora, talvez aquela pessoa, quando diz Deus te abençoe, ela liga ao Deus dela. Não liga ao Deus do céu. E o nosso Deus tem um nome. O nome do nosso Deus é Jesus.
E quando eu falo para qualquer pessoa lá fora, eu não falo mais Deus te abençoe, eu falo Jesus Cristo te abençoe. Que o Senhor Jesus te abençoe. Porque ela sabe o Deus que eu sirvo. E ela vai buscar entender quem é esse Deus que eu estou falando para abençoar ela. Veja se faz sentido para você. E é isso que o texto está dizendo. Invoca-me. Mas me invoca sabendo quem eu sou. Buscando conhecer quem eu sou. E às vezes nós podemos estar dando muita atenção aos nossos problemas. Nós podemos estar focando nas dificuldades. E pode estar medindo esse Deus que nós conhecemos, que é um Deus onipotente, um Deus que tanto faz curar uma unha encravada, quanto curar um câncer que a medicina já tinha desenganado, trazer à vida alguém que já estava morto. Tanto faz para Deus. Deus é poderoso. E às vezes você pode estar medindo esse Deus pelo tamanho do seu problema. E o que Deus está te convidando nessa manhã, meu querido, minha querida, é para que você olhe mais para Ele. E saiba quem Ele é. E Ele irá cuidar das circunstâncias. Olhe mais para Deus. Se relacione com Ele e deixe as circunstâncias, deixe os problemas, que Ele que vai cuidar. Então não meça Deus pelo tamanho dos seus problemas, meça o problema pelo tamanho do seu Deus. Se você conhece quem é esse Deus, onipotente, poderoso, seus problemas, por mais grave que ele possa parecer, serão minúsculos. Porque nós estamos diante de um Deus grandioso. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Lembram que os discípulos, espantados, disseram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É esse Deus. Esse Deus que quer se relacionar com você, que apesar dessa glória que Ele tem, Ele se importa comigo e com você. Cantamos esse cântico, né? Que apesar dessa glória que tu tens, tu te importas comigo também. Esse é o Deus que está disposto a responder às nossas orações. E esse mesmo Deus é que acalma e que aquieta as nossas almas. É esse Deus que aquieta e acalma as nossas almas. No próprio livro de Jeremias, no capítulo 33, no verso 3, diz o seguinte: clama a mim e te responderei, e te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que não conheces. Clama a mim e te responderei, e te anunciarei coisas grandes, coisas que você nem imagina. Eu tenho para vocês. Deus tem planos, queridos, Deus tem sonhos maiores para as nossas vidas, maiores do que nós podemos imaginar. Mas para que a gente possa acessar os planos de Deus para as nossas vidas, tem um processo. E qual é esse processo? Nós precisamos clamar a Ele, nós precisamos orar a Ele, nós precisamos nos relacionar com Ele. E Ele responderá. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. É o que o verso 13 desse texto nos traz. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Buscar de todo o coração é buscar com toda a disposição interior. Esse Deus que olha e vê e conhece o seu coração, está vendo o seu coração. Se você está fazendo algo de forma ritualística, se você está fazendo algo porque você quer ficar bem na fita, igreja tem muito isso.
Eu vou fazer porque senão o pessoal vai achar que está preocupado com o pessoal. Deus está preocupado com o seu coração. Deus está preocupado se você está fazendo isso para agradar a Ele ou para agradar aos outros. O crente cujo coração está centralizado dentro dos limites da vontade do Senhor será sempre um crente que busca a Deus. Se você busca viver no centro da vontade de Deus, nos limites da vontade de Deus, você tem buscado ao Senhor. E por certo, Ele sempre saberá, e essa pessoa que busca ao Senhor obterá o que Ele está buscando. Se você busca, você será agraciado no que você tem buscado. Lembra das palavras do Senhor Jesus? Quem está garantindo isso para vocês não sou eu. Eu poderia estar dizendo aqui que eu garanto para vocês, mas quem garante isso é a palavra do Senhor. E o próprio Senhor Jesus nos disse lá em Mateus 7, nos versos de 7 a 8. Pedi e vos será, buscai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede, recebe. Quem busca, e ao que bate, a porta será aberta. Amém? O Senhor Jesus que está nos garantindo isso através da sua palavra. Todo aquele que continua pedindo, receberá. Todo aquele que continua buscando, encontrará. E aquele que continua batendo, a porta lhe será aberta. Para concluir essa palavra, eu queria deixar algumas rápidas aplicações para as nossas vidas. A primeira delas é que a verdadeira esperança está baseada na revelação da palavra do Senhor. Busque aqui. Não busque nos falsos profetas que se levantam aí. Busque na palavra. O Senhor é que te garante isso, que se você buscar, Ele vai te revelar coisas grandiosas que você nem imagina. Mas não está dizendo, vou te revelar através do profeta XYZ. Ele está dizendo que quando você o buscar. Então, a verdadeira esperança para as nossas vidas está baseada na palavra. Seja um buscador, seja alguém que está buscando do Senhor a sua vontade através da sua palavra. Independente da situação, o povo de Deus precisa buscar ao Senhor, orar e pedir direcionamento. Eu não sei o que acontece hoje no final do dia. E creio também que vocês não sabem. Mas eu sei de uma coisa. Tudo isso que nós ouvimos hoje da sua palavra não muda em 2023. Não muda depois de hoje à noite. O Senhor continuará sendo o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que vai nos dar graça para nós vivermos em meio a qualquer tribulação que possa vir por aí. Nós não podemos estar confiando no poder dos nossos dedos que vão digitar numa urna. Nós precisamos estar confiando nos joelhos que se dobram diante desse Deus. Nada escapa do controle do Senhor. Deus tem sempre planos para o seu povo que trazem paz e esperança. Às vezes, o momento pode ser um momento parecido com o do exílio, em que nós vamos passar por grande dificuldade. Mas é no momento de dificuldade que o povo de Deus é chamado à responsabilidade para estar na presença. Se o Senhor fizer com que a gente passe por momentos de dificuldade, é porque Ele está querendo que você se aproxime mais dEle. Não negligencie o processo de disciplina do Senhor nas nossas vidas e, às vezes, o processo de disciplina do Senhor na nossa própria nação.
Nós clamamos, nós cantamos hoje, Deus sara a nossa nação. Nós vivemos numa nação doente, carente da presença do Senhor. E o que é que nós estamos fazendo diante dessa circunstância? Mas independente de qualquer uma dessas circunstâncias, você que busca verdadeiramente ao Senhor, terá do Senhor sempre esperança e paz. E por último, sendo assim, se eu creio verdadeiramente nisso, não há motivo para temer, nem tampouco desanimar. Independente dos resultados, o Senhor continuará sendo por cada um de nós. Amém. Você crê nisso? Nós vamos cantar um cântico que nós cantamos. Eu acho que eu tinha pedido para vocês, bem-aventurado, mas vamos cantar. Amo o Senhor. Isso. Vamos cantar Amo o Senhor. Nós cantamos esse cântico nessa manhã, e esse cântico, ele fala muito ao nosso coração diante desse texto de Jeremias, né? Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. A nossa esperança está no nosso Salvador. Não está em político, não está em governante, não está em homem algum. A nossa esperança está em Jesus, que venceu a morte, ao Jesus todo soberano, que há de nos dar paz, tranquilidade, para vivermos em todas as adversidades, independente de que ela seja. Cante, ama o Senhor.
porque a tua palavra ela não volta vazia. Queremos declarar o nosso amor, ó Deus, diante de ti, não só nessa manhã, não só nesse instante, mas nós queremos viver para ti, nós queremos pensar só em ti, nós queremos quebrar as barreiras deste mundo, ó Deus, que às vezes nos aprisionam e nos preocupam. Mas nós não devemos estar preocupados com esse mundo, nem com circunstâncias, porque nós somos cidadãos do seu reino. Nós temos um Deus que cuida de nós, que se relaciona com cada um de nós. Um Deus que pensa no seu povo, um Deus que ama o seu povo, que zela pelo seu povo. Que possamos, ó Deus, estar cada dia mais buscando a tua presença, buscando a tua face, buscando te conhecer através da tua palavra, que a tua palavra não se aparte das nossas vidas, e que possamos pautar as nossas vidas, a nossa conduta apenas na tua palavra, ó Deus. Que ela possa ser, ó Pai, a única regra de fé e conduta nas nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós, agora e para todos sempre. Amém. Ide em paz. Uma semana de bênção, uma semana de paz, no nome do Senhor Jesus.